Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Bora de história? O terceiro grasnido. O rancho do avô Adão sempre foi terra dura, daquela onde as pessoas aprendem a viver mais com a fome do que com comida, e mais superstições do que verdades. Para Renê, seu neto, tudo era contos antigos, que se bruxas rondassem à noite, que se os nauales roubassem crianças, que se não devia se meter com o que não se entende. Não seja pequeno, vovô. Você acredita nisso? Ria Renê, mastigando um pedaço de cana. Vovô deu um olhar sério para ele. Aqueles que pesam mais que um soco. Olha, garoto, aconteceram coisas nesse rancho que você nem quer saber. Conheci a Lisa quando era gente e agora não é. Não inventa, vô. Renê deu uma gargalhada. O quê? Virou pássaro ou o quê? Corvo, rapaz, e não um corvo qualquer, um naual. Se você ver ela na mesquita e ela grasnar 3 vezes, entre na casa e não saia. Não importa o que você ouvir, não importa se alguém bater na porta, entendeu? Renê rolou os olhos. Sim, vovô, o que você quiser. Nessa noite o vento parou, o calor era denso, pegajoso, daqueles que te fazem suar frio. Renê estava no curral quando ouviu. Ouviu um grasnido. Virou-se para a mesquita. Lá estava ele, um corvo negro, do tamanho de uma criança. Estava trepado na mesquita com os olhos bem pregados nele. Mas não eram olhos de pássaro, eram olhos de pessoa. Oh, merda! Renê sussurrou. Os cães do rancho gemeram, metendo-se entre as patas. Um começou a uivar como se estivesse chorando. O ar começou a cheirar mal de repente. Cheirava carne podre. Aquele fedor que vem dos animais mortos quando estão sob o sol há dias. Renê sentiu um arrepio de volta. Os nopales rangiram. Alguma coisa andava entre eles. Acho que deve ser alguma planta esses nopales. Vamos seguir com o relato. Era algo grande. Renê fechou os olhos, tentando ver no escuro. E aí ele ouviu um segundo grasnido. E ele viu uma sombra alta, ossuda, com as pernas como pernas de pássaro. A pele estava pendurada em pedaços. Mas o pior era a boca. Esta era comprida, com grandes presas, grandonas. Renê! O corvo gritou de novo. Era o terceiro grasnido e então ele correu para casa. Renê sentiu o medo lhe subir até o peito. Suas pernas se mexiam sozinha, correndo como a alma que o diabo carrega. Ele entrou na casa e trancou a porta com o trinco. Alguém raspava a madeira da porta devagar, como se gostasse do som. Renê,
Abre a porta. Era a voz da mãe dele, mas a mãe dele estava morta. René engoliu saliva segurando na parede. Não, você não está aqui. Uma pancada seca abalou a porta. Depois, outra. Algo forte, algo pesado, que fazia tremer a moldura da porta. De repente, tudo ficou silencioso. René mal conseguia respirar. Pensou que o que quer que seja, né, que estivesse lá fora, já tinha ido embora. Até que unhas raspando na madeira e afundando-se como garras, rasgando até abrir um buraco. Da escuridão saiu uma mão ossuda, negra, com unhas longas e amarelas. René gritou, correu para a janela, mas quando abriu, lá estava ela, a bruxa Lisa, ou o que restava dela. Tinha a pele colada aos ossos, a cabeça torta, como se o pescoço tivesse sido quebrado, e os olhos. Estes brilhavam com uma intensidade assustadora. Aquilo sorriu. E se atirou sobre ele. René sentiu o ardor no rosto antes do cérebro processar a dor. A bruxa tinha enterrado as unhas na bochecha dele, arrancando um pedaço de pele. Ele sentiu a carne se desprendendo, como se lhe tivessem tirado, sabe, a camisa de um puxão. A dor foi tão grande que ele nem conseguiu gritar. Torceu-se, chutou, mas a bruxa apertou-lhe a garganta. Seus dedos frios como gelo afundaram-lhe na pele. A última coisa que ele viu foi o bico do negro corvo aproximando-se do seu olho e depois a escuridão. Vovô Adão acordou com um nó no peito, saiu para o pátio com a katana na mão. A porta estava quebrada, o chão tinha penas pretas coladas com sangue e na mesquita pendurada, como se fosse roupa velha, estava a pele de René, mas o corpo, esse desapareceu. Apenas o corvo olhando do galho mais alto, e os seus olhos, Adam reconheceu algo. René, por Thaís Smith. Gente do céu, que história, hein? É assustadora. Cruzes. Mais uma aí, né? Que a pessoa não acredita no sobrenatural, mas o sobrenatural acredita nela. Eu, hein? Vamos para a próxima de hoje? A bruxa dos pés descalços. Mais uma de bruxa. Era uma tarde quente e o sol já estava se pondo. Daniel e Eric brincavam perto da casa da senhora Dolores, uma casa velha que sempre assustou. O avô Javier sempre lhes diziam para não se aproximarem muito, muito menos quando a noite estivesse chegando. Vamos, Eric, já é tarde, disse Daniel, olhando para casa, nervoso. Daniel, não seja tão medroso, respondeu Eric, sem prestar muita atenção. A senhora Dolores nem está aqui. Ela só é uma velha esquisita, tá tudo bem. Mas algo ali não estava certo.
O vento empurrava as árvores e o ar parecia pesado, como se algo estivesse a observá-los. A porta da casa se abriu e a senhora Dolores apareceu andando descalça, com os pés sujos de terra. Seus olhos brilhavam. Eric, não olhe para ela, gritou Daniel, empurrando seu irmão para trás. Ela é a bruxa da estrada, eu já te disse. Mas Eric, como sempre, não ouvia. Estava hipnotizado, olhando a senhora que se aproximava andando devagar. Esta não fazia barulho, mas o chão tremia ligeiramente sob seus pés. O que vocês querem? Perguntou a senhora com a voz áspera. Por que me olham assim? Daniel sentia o coração acelerado. Alguma coisa ali não estava bem. Aquela mulher não era apenas uma velha estranha. Havia algo de obscuro nela. Corre, Eric! Corre! Gritou Daniel, empurrando o irmão para casa. Mas Eric não reagiu. Ele estava paralisado, olhando fixamente para aquela senhora. Senhora Dolores sorriu, mas mostrando sua boca desdentada e emitindo um cheiro fétido por sua respiração. "Ah!" exclamaram em coro as crianças tampando o nariz. Eu acho que ela escapou do inferno, exclamou Eric. Os que escaparam de lá, aliás, que não escaparam de lá, são crianças desrespeitosas, disse ela com certa calma. Todos me pertencem. Naquele momento, Daniel viu algo muito mais assustador. Os pés descalços da Dolores afundaram no chão e o chão começou a abrir. Seus olhos brilharam mais forte e sua caminhada tornou-se mais rápida. Eric, foge! Gritou Daniel, empurrando seu irmão para a porta. Mas Eric não reagiu. Estava como se estivesse em algum tipo de transe. Finalmente, ele puxou e eles começaram a correr atravessando o campo, sentindo a bruxa bufando atrás deles. Cada passo que eles davam, sentiam os seus pés mais e mais pesados. Quando eles chegaram em casa, o avô Javier estava na porta esperando por eles. Sem dizer uma palavra, fechou a porta rapidamente e mandou os dois entrarem. As crianças entraram tremendo e Javier olhou para o campo com uma cara séria. A bruxa descalça, murmurou Javier, como se já soubesse. Faz tempo que não a via por aqui, mas não estou surpreso. Ela anda descalça porque sua alma não está mais nesse mundo. Sempre que ela o faz, alguém ou algo a segue. Vovô, seus olhos estão vermelhos como fogo, exclamou Eric, sem conseguir parar de tremer. Isso não é nada, crianças, disse o avô com um tom grave. Aquela mulher não é só uma bruxa, é pior. Ela faz pactos com a própria terra. Se você olhar para ela, não há volta atrás. E o que se passa com as pessoas, avô? Perguntou Daniel com a voz tremendo. O avô olhou para eles sério e depois disse com um tom sombrio: a bruxa descalça não só rouba almas,
ela também rouba memórias. Ninguém que tenha andado sob seus pés é o mesmo de novo. E se vires ou ouvires, tem que correr e não olhar para trás. Nunca ande descalço por essas estradas quando a noite cair, ou então você verá. Daniel, com cara de medo, disse a Eric: Vês, Eric, eu disse-te, não acreditastes em mim? Vovô soltou uma risada baixa, mas sem muito humor, como se ele já estivesse acostumado com esse tipo de coisas. Bem, tudo acabou, disse ele com um tom irônico. Não se assustem, pessoal. O pior que pode acontecer é que vocês fiquem com alguma cicatriz mental. Coisas de bruxas descalças. Daniel deu um empurrão em Eric e gritou: Ha! Estou vendo! É por isso que você está bem, né, idiota? Eric, juro, você nunca me ouve, disse Daniel, batendo forte na cabeça do irmão. Repita isso na minha cara de novo, respondeu Eric, ficando ali tudo muito sério. Os dois começaram a se empurrar e a brigar, mas o avô deu-lhes uma coça com o cinto. Pare com isso, vocês dois estão loucos? Repreendeu o avô, enquanto as crianças paravam e ficavam quietas, dando pequenos beliscões sem que o avô percebesse. Por Thaís Smith. Mais uma de Thaís Smith, não? E aí, gostaram dessa? Que carreirão os moleques levaram, né? Mais uma vez, a desobediência. Vamos para a próxima de hoje? Esse conto aqui tem partes que podem ativar gatilhos em pessoas mais sensíveis. Se for o seu caso, não veja. E mais, não deixem que crianças ouçam este conto. Este conto foi vencedor de um concurso literário na Colômbia no ano de 2022. No meu quarto vive um monstro. Não, ele não está sempre aqui, mas aparece à noite, em algumas noites. Ele se esconde nos cantos escuros e me observa de lá. Não, ele não diz nada e também não me deixa falar. Me ameaça, me obriga a ficar em silêncio. Uma vez eu quis contar para minha mãe, mas ela estava tão preocupada e triste que decidi ficar calada. E se o monstro fizesse mal à minha mãe depois? Ele sussurra no meu ouvido que se eu falar, coisas terríveis acontecerão com a minha mãe. Eu não quero isso, então suporto em silêncio. Mas estou apavorada, muito apavorada. Às vezes choro, porque não quero ir dormir ou ficar sozinha. Mas a minha mãe me manda para o quarto de qualquer forma. Algumas vezes ela me acompanha, olha debaixo da cama e nos cantos e diz: Vê, não há nada aqui. Mas quando ela dorme, o monstro novamente aparece e me atormenta. Hoje fiquei assustada, tão assustada, que não consegui segurar o xixi. A professora me levou para trocar de roupa e fizeram muitas perguntas.
também fiz desenhos e me pediram para brincar com bonecos. Ligaram para minha mãe e ela me levou para a casa da minha tia. Minha mãe estava triste, dava para ver em seus olhos que ela havia chorado. Eu não queria incomodá-la, então não perguntei nada. Fiquei lá com a minha tia, que também estava preocupada. Isso era visível em sua expressão. Ela me oferecia muitas coisas e, em certo momento, parecia que ela ia chorar. Naquela noite, na casa da minha tia, dormi tranquila. Me deixaram com a luz acesa e o medo do monstro sumiu. Eu sabia que ele não apareceria, porque ele nunca vem quando a luz está acesa. Quando a luz está acesa, o monstro fica ao lado da minha mãe e chama ela de meu amor. Autor Miguel Ângelo. Essa história eu contei aqui apenas para reflexão, né? Para a gente se lembrar de prestar mais atenção nos nossos pequenos. O perigo pode estar aonde menos imaginamos, e esse é um dos piores monstros. Se não, pior que lobisomens, pior que almas penadas, pior que nauales. Esse monstro às vezes é chamado de ser humano, que é uma nomenclatura que eu acho que não serve para esse tipo de monstro. Mãe, pai, olhos abertos nos seus pequenos. É um pedido feito de coração. Essa história é mais comum. É triste falar isso, né? Mas essa história de crianças viverem frente a frente com esses monstros é mais comum do que a gente pode imaginar. Desculpem o desabafo, mas o canal também serve para nos pôr a par dos perigos do dia a dia, não é? Que não é só as nossas entidades, né? Os nossos nauales, os nossos personagens das histórias e relatos de terror. E aí, gostou do canal? Se gostou, considere se inscrever. Seja bem-vindo. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, se é que você não quer ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. E mais, deixem um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. Se você tiver um conto, uma história, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que está aí na descrição do vídeo. E eu ficarei muito honrada em narrá-lo aqui. E voltem! Voltem sempre, pois estarei aqui com histórias de arrepiar e até de emocionar. Agradeço a todos que, de alguma maneira, me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a todos vocês, não é, aterrorizados? Obrigado por estarem sempre aqui comigo e não soltarem a minha mão. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.